glória. A paz do Senhor, irmãos. Oh, glória. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe minhas irmãs. Oh, as irmãs estão mais animadas que os irmãos. Irmãos, ajuda aí. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Eita glória. Meu Deus do céu, irmãos. Nós estamos passando vergonha. Pelo amor de Deus, filho. Ajuda eu, Senhor. Estou brincando. Deus abençoe. O início de mais uma semana. Primeiro dia de mais uma semana abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Acho que os irmãos não captaram. O início de mais uma semana abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Não é em nome do Fábio, não é em nome dos obreiros, não é em nome do filho, não é em nome do seu pai, do seu avô, é em nome de Jesus. A Bíblia diz, quando orares, ore a mim já com o sentimento de que já recebeu. É um sentimento de agradecimento. Por quê? Porque Deus, o Deus que eu creio, o Deus que você crê, o Deus que nós cremos, é o Deus do impossível. Então, o que você não pode fazer, Ele pode fazer. Então, por isso que quando eu estou aqui profetizando, é porque eu não sei se o dia de amanhã vai existir ou não. Mas se houver, eu tenho certeza que vai ser um dia abençoado. Vai ser uma semana abençoada, em nome de Jesus. Por isso eu convido os irmãos, quem puder, em nome de Jesus, abra a palavra do Senhor. Lá no Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, eu creio, se não me falha a memória, na última campanha, quando eu tive a oportunidade de ministrar, eu acredito, não tenho certeza, mas acho que foi a mesma palavra, mas é forte. 1 Samuel capítulo 17, só o versículo 12, 13, 14 e 15. Esses 4 versículos é a base da nossa ministração de hoje, em nome de Jesus. 4 versículos eu creio que Deus vai falar de uma forma sobrenatural sobre a nossa vida. Eu ouvi só um amém, mas está bom. Livro de 1 Samuel no Antigo Testamento, no capítulo 17, no versículo 12 e em diante, todos encontraram? Oh, glória. Diz assim então a palavra do Senhor. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, ou seja, o mais velho, Abinadab, que era o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o filho mais novo. Talvez na sua versão deve estar escrito Davi era o menor. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui está a chave dessa pregação. O versículo, eu pedi para os irmãos lerem comigo do 12 em diante, mas a base de tudo está exatamente no versículo 15. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Senhor, é com muita alegria que eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, não é porque nós merecemos. Estamos aqui porque eu aprendi na Tua palavra que o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus da misericórdia e o Senhor é o Deus da justiça. Hoje não é a justiça, hoje é a Sua graça que nos alcança. Hoje é a Tua misericórdia que nos alcança. É por isso que nós estamos aqui, porque merecimento eu não tenho, Senhor. Eu tenho a convicção que eu não mereço nada, mas eu também tenho a convicção que a Tua palavra ela não falha. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus da misericórdia infinita. Então essa infinita misericórdia me alcançou hoje, alcançou meus irmãos, alcançou minhas irmãs, alcançou as pessoas que estarão acompanhando o culto através da internet. É a Sua misericórdia. Estamos iniciando o primeiro dia de mais uma semana. 7 dias de perfeição. 7 na Tua palavra significa perfeição. São 7 dias em uma semana. E hoje é o primeiro deles. Eu creio, Senhor. A Tua palavra diz para vivermos hoje como se não houvesse um amanhã. Mas eu creio na Sua palavra, eu creio no Teu poder, porque se houver o amanhã, ou houver depois do amanhã, houver a quarta, quinta, sexta, será abençoada.
Pode acontecer coisas que talvez eu não compreenda, pode acontecer coisas que talvez os meus irmãos não compreendam, pode acontecer coisas que talvez no momento exato pode até nos entristecer, mas o Senhor é o Deus da onisciência, o Senhor é o Deus da onipresença, o Senhor é o Deus da onipotência, o Senhor pode e sabe todas as coisas. Por isso, Senhor, nesse momento que nós estamos aqui agora é com muita alegria, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de sermos ministrados mais um pouquinho pela Tua palavra, porque é essa palavra, Senhor, que por mais que as muralhas se levantem, as setas sejam lançadas, as calúnias sejam contadas, é essa palavra que vai nos fortalecer, essa palavra que vai, Senhor, nos fazer acreditar cada vez mais no Teu poder, cada vez mais no Teu Espírito, cada vez mais, Senhor, no Teu santo nome. Por isso eu te peço agora, Senhor, nesse momento que nós estamos desde agora, já foi louvado, Senhor, eu creio que o Senhor falou com cada um de nós, com cada um dos meus irmãos, através dos Teus louvores. Eu creio em nome de Jesus que através dos Teus louvores o Senhor já fez milagres, o Senhor já fez maravilhas. Eu creio, eu sinto a Tua presença aqui. Então, Senhor, eu creio que através dos Teus louvores, o Teu Espírito Santo, Senhor, já flutuou nessa igreja, já tocou em pessoas, já confrontou, já respondeu, já falou, já abençoou, já libertou. O Senhor já fez milagres, eu creio, através dos Teus louvores. Já passamos pelo momento, Senhor, da ministração, de aqui, Senhor, depositarmos voltarmos para o Senhor a nossa confiança, a nossa responsabilidade em abençoar a Tua obra. E agora, Senhor, é o momento onde nós vamos alimentar o nosso espírito, vamos alimentar, Senhor, a nossa alma através da Tua santa palavra. Por isso, em nome de Jesus eu te peço, nos dá agora, Senhor, discernimento, nos dá agora, Senhor, sabedoria, nos dá agora conhecimento, para que tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, tudo que nós vamos falar, não seja a vontade do homem, Senhor, porque o homem, se for a vontade dele, Senhor, não vale a pena estar aqui, porque o homem é falho, vai falar coisas que não deveria, vai dar exemplos que não tem nada a ver com o culto, mas se for a sua vontade, Senhor, a Tua palavra diz, ninguém entra na Tua presença e sai da mesma forma. Então, se for a sua vontade nesse momento agora, eu creio e já profetizo em nome de Jesus, meus irmãos e irmãs sairão daqui abençoados, sairão daqui, Senhor, com as suas respostas, sairão daqui, Senhor, com as suas confirmações, sairão daqui libertos, sairão daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, a presença, Senhor, que aniquila todas as tentativas do mal, a presença, Senhor, que faz com que tudo aquilo que venha contra a Sua vontade, Senhor, não só se transforme em um trampolim para que as Tuas vitórias venham sobre a nossa vida. Por isso eu te peço agora, usa-nos, Senhor, com sabedoria, usa-nos, Senhor, com discernimento e usa-nos, Senhor, com temor, que nada aqui seja a vontade do homem, mas tudo seja para glorificar o Teu santo nome. Senhor, que nada aqui, não fique uma lembrança pelo que o homem pregou, não fique uma lembrança pelo que o homem cantou, não, Senhor, eu não quero ser lembrado por isso, mas que fique a lembrança da Tua palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. É isso que eu peço ao Senhor. Capacita-nos, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar. Dá, Senhor, sabedoria para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar, porque, Senhor, se ficarmos sentados aqui e não compreendemos, do que valeu estar aqui, Senhor? Mas se nós compreendemos a Tua vontade e fazermos conforme a Sua palavra nos ensina, tornarmos praticante, a vitória ela vem. Talvez não venha amanhã, talvez não venha depois da manhã, talvez não venha essa semana, mas o Senhor não é o Deus de mentira, o Senhor não é o Deus de falsidade, o Senhor é o Deus que promete e cumpre. Então, se não chegar hoje, não chegar amanhã, louvado seja o Teu santo nome, louvado seja o Teu santo nome, porque em nome de Jesus, na hora certa, no momento exato, no lugar exato, o Senhor há de cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para quem vive debaixo dos Teus princípios. Eu te peço, venha sobre nós, Senhor. Espírito Santo, toma esse lugar, invade esse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui. Fala conosco, Senhor. Seja, Senhor, a Sua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu posso só pedir um favor? Ixi, meu Deus, me ajuda, Espírito Santo. Senhor, a Tua palavra diz que tudo que for fazer, faça como se fosse para Deus. Então, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Eu quero pedir que os irmãos façam como a irmã que está dizendo aí, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo tomar você, deixa o Espírito Santo invadir a tua alma, o teu espírito, a tua mente, o teu coração. Dá lugar para o Espírito Santo, porque se você der lugar, não se preocupe com as tempestades, não se preocupe com os problemas, não se preocupe com as ventanias, não se preocupe com as setas, se preocupe em adorar ao Senhor, porque se você fizer assim, é questão de tempo. Os princípios do Senhor se transformam em promessas que vão se cumprir
sobre a tua vida. Então me ajuda a pregar se você puder. Me ajuda a pregar se você puder. Abra sua boca, fala, grita, esperneia, chora, pula, faz o que você quiser, mas dá liberdade ao Espírito Santo. Eu sou uma pessoa muito tímida, irmão. Eu sou vergonhoso, você não faz ideia. Então se eu estiver pregando aqui, ficar todo mundo sentadinho, quietinho, meu Deus. Agora se você der lugar, o Espírito Santo ele vem sobre nós. Aí, ó, ele vem, ele vai falando, ele vai confrontando, ele vai fazendo a obra que tem que ser feita. Por isso nós temos que dar lugar. Se você for estudar a palavra do Senhor, como eram os cultos no Antigo Testamento, misericórdia, irmãos, misericórdia. No Antigo Testamento você pega as pessoas, era tão verdadeiro a adoração daquelas pessoas que a palavra, não sou eu, está escrito. A palavra diz que o próprio Deus descia sobre a igreja. Descia-se como se fosse um tufo de luz sobre aquele momento, aquele lugar, aquele cenário onde as pessoas estavam. Por quê? Porque as pessoas pulavam, gritavam, choravam, clamavam. É tremendo. Então dá liberdade se você puder. Me ajuda a pregar. Não se preocupe, mas irmão, minha voz é uma voz de taquara rachada. Olha a minha, irmão. Olha a minha. Não se preocupa com isso não. Preocupa em chamar a atenção de Deus. Procure em chamar a atenção do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 e em diante até o 15. Nós acabamos de ler aqui. É um resumo do que está acontecendo com o povo de Israel. O povo de Israel está passando por um momento difícil, um momento de muita tribulação, um momento de muito confronto, um momento onde não só o povo, mas o poder de Deus está sendo colocado à prova, porque aparece, se você estudar um pouquinho antes, desde o versículo 1 do capítulo 17 em diante, diz aqui que o povo de Deus, o povo de Israel está em uma batalha. E no meio dessa batalha aparece um homem que é conhecido que na Bíblia é chamado como gigante, cujo seu nome é Golias. E esse homem aparece não só para destruir o povo de Israel, mas ele confronta o povo de Israel. E não só confronta o povo de Israel, mas ele confronta o poder de Deus. Ele diz, tem homem aqui, ele faz uma proposta. Se você ler um pouquinho antes, existe uma proposta desse homem ao povo de Israel, dizendo, eu quero fazer um acordo com vocês, eu não preciso batalhar com todos vocês. Se tiver só um homem aí no meio de vocês, que aceite o meu acordo, lute comigo, enfrenta, vamos batalhar homem contra homem, e se essa pessoa que se levantar contra mim me vencer, nos tornaremos escravos de vocês, mas se essa pessoa não me vencer, e eu ferir ela, vocês serão escravos de mim. Ou seja, é uma proposta totalmente contra os propósitos de Deus, porque você vê Deus lá um pouquinho antes, Deus libertando esse povo porque eles estavam vivendo como escravos na mão de Faraó. Então Deus liberta porque não é o que agradava o coração de Deus. E agora esse homem vem e faz uma proposta dizendo, eu quero vocês todos como escravos de novo. Então eu faço uma proposta, já que nenhum de vocês querem vir, escolha só um. Se tiver apenas um aqui, venha comigo, batalha comigo, me enfrenta. E se me ferir, se me matar, eu e todo o meu povo, todo o meu exército, nos estaremos escravos de vocês. Mas se vocês não nos matar, se eu acabar com esse homem, se eu vencer esse homem, todos vocês serão escravos daqui para frente. Vão fazer o que eu quiser, porque vocês serão simplesmente escravos, totalmente contra a vontade do Senhor. Só que aparece nessa história um menino, cujo nome ainda ele não era rei. Ele ainda nem fazia ideia de que ele seria rei. Aqui a Bíblia conta que ele tinha, os teólogos dizem que ele tinha mais ou menos entre 14 e 16 anos. Ele era simplesmente um jovem, ele não tinha noção do que ia acontecer com ele lá na frente. Mas o interessante é que nós lemos aqui no versículo 14, porque o 12 e o 13 conta a história dos seus outros irmãos. Diz aqui que seu pai tem 8 filhos, e que além dos 8 filhos, 3, que são os 3 mais velhos, eles resolvem seguir Saul, ou seja, eles vão para a batalha contra Golias e o seu exército, os 3 mais velhos. E a Bíblia diz então no versículo 14, que Davi, até ressaltei, na minha está escrito que ele era o mais novo, mas talvez na sua versão deve estar escrito, ele era o menor. E aqui entra um grande segredo, por isso que eu digo, quando você for estudar a Bíblia, não leia ela, porque se você for ler a Bíblia, você não vai pegar os detalhes da Bíblia, e o que faz a diferença na vida de um cristão, são os detalhes que estão na palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia não ensina, não fala para nós que nós venhamos ler a Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, medita na palavra do Senhor. Onde está escrito isso, Fábio? Em vários versículos, um deles é lá no livro de Josué. Josué está triste, Josué está
está desanimado, porque Josué está sendo confrontado também pelo povo que estava seguindo Moisés, mas Moisés não está mais entre ele. Então Josué é levantado para levar aquele povo à terra prometida, e ele fica desanimado, e Deus então aparece para ele e diz: Josué, o que está acontecendo? Ele diz: Senhor, eu estou desanimado, eu estou triste, porque como é que eu vou levar esse povo? Moisés era o homem que subiu ao monte, o Senhor entregou os mandamentos para ele, o Senhor falava com ele. Moisés, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu não, eu nunca subi no monte, eu não sei, e as pessoas estão me confrontando, porque como que eu vou liderar esse povo? E aí você vê então esse ensinamento onde Deus fala: Josué, não tenha medo, não seja medroso, seja forte e corajoso, e medita na minha palavra, de dia, de tarde e de noite, porque se você assim fizer, eu, o teu Deus, estarei contigo. Alguns já captaram. Então, ao invés de você ficar procurando espada, ficar gritando por aí, Deus, ele vai para Josué e fala: Josué, o pau vai quebrar para o seu lado. Você vai ter que levar um povo murmurador, você vai ter que levar um povo para uma terra que eu vou revelar. Não mostrei para o meu servo, mas vou mostrar para você. Então se prepara, Josué, que o negócio vai ferver para o seu lado, mas não tenha medo. Então quer dizer que se você veio para a igreja com um problema que você está meio amedrontado, o próprio Deus está dizendo assim: não tenha medo. Não, você não captou não, você ainda não captou, porque Deus está falando assim: não tenha medo. Mas Senhor, eu não sei como fazer, não sei como resolver. Você não tem que saber, você só tem que meditar na minha palavra, de manhã, de tarde e de noite. Por quê, Senhor? Porque se você fizer assim, você atrai a minha presença, e se você atrair a minha presença, não tenha medo. Por quê? Porque se eu estiver com você, agindo eu, quem impedirá? Se eu agir sobre a tua vida, muralhas caem de um lado, caem do outro, demônios se levantam, mas se levantam para cair, porque eu, teu Deus, farei de você um grande. Então, se você anda lendo a Bíblia, me perdoa, irmão, você está fazendo errado, porque a própria Bíblia diz: não leia, porque quando você medita, você capta os detalhes da palavra do Senhor, você começa a entrar na história da palavra do Senhor, você começa a mastigar a palavra do Senhor, e quando você começa a mastigar, a palavra ela entra dentro de você. Agora quando você lê com o celular do lado, você lê com a televisão ligada, você lê com o papagaio gritando, você lê com o cachorro gritando, você não está concentrado. Você está lendo como se fosse uma revista, um gibi, um jornal, você está lendo como se fosse uma notícia qualquer, você só está lendo, mas você não está captando os detalhes. Agora quando você medita, não. Quando você medita é como se fosse o próprio Deus tocando no seu ouvido assim: e assim diz o Senhor. Meu Deus, irmãos, a palavra já começou aqui comendo, meu Deus. Então tem um detalhe no versículo 14, qual é o detalhe? Que diz aqui que Davi, ele era na minha versão está escrito mais novo, na sua talvez está escrito, ele era o menor, ele era não, diz para o irmão do seu lado, ele era e o menor se transformou. Arrepiado, porque se você entrou aqui achando que você era o menor, olha o que a palavra está dizendo, e Davi, ele era Você não está aqui, irmão, desculpa, você não chegou no culto ainda. Senhor, em nome de Jesus, desperta, traz ele para o culto. Por quê? Porque olha o que a palavra está falando em poucas palavras. Você vem para o culto, meio Zé Ninguém, desanimado, cabisbaixo. Quem sou eu no meio da multidão? Eu sou pequenininho, um grão de areia frente ao oceano. Aí você vem, senta numa cadeirinha confortável como essa, um culto abençoado, você já louvou, e você está na sua mente assim, ó, formigando. Oh Deus, o que vai ser, eu não sei, não tenho sabedoria, não tenho conhecimento, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não sei o que lá, não sei o que mais que outro. Aí a palavra diz assim, e Davi, ele era eu já ia estar pulando, irmão, porque se você chega esse sentimento, ele está falando assim: ei, quando você for ministrado pela palavra do Senhor, a palavra ela aconteceu lá atrás. Foram personagens que eles já não estão fisicamente entre nós,
mas a palavra ela continua viva. É a mesma de ontem, é a mesma de hoje, e ela vai ser a mesma do amanhã. Então ela está sendo ministrada para te confrontar, para te ajudar, para te aconselhar, para te responder, para te confirmar. Essa é a função da palavra. Não é para você sentar na cadeira e ouvir um culto religioso. A palavra ela tem que gerar uma semente em você, ela tem que gerar um fruto em você. Você tem que sair daqui fervoroso. Aí você vem meio desanimado, por quê? A tribulação ela vem, é certeza que vai vir, está na palavra. Jesus disse, nesse mundo passarás por grande tribulação. Então já está escrito na palavra que você vai passar. Então você não tem que estar desanimado. Aí a palavra vem, ó, você vai passar por tribulação, mas não tenha medo, seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou... Mas Senhor, eu sou pequenininho, ninguém olha para mim. E Davi era o... Ele era o menor. Só que se você for olhar a Bíblia, coisa linda, se você for estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, fala para mim, se você preferir no Antigo Testamento, ou se você preferir o Novo Testamento, me dá um exemplo de alguém que Deus se revela, e esse alguém, ele já era grande, tinha sabedoria, tinha conhecimento, tinha unção, tinha autoridade, era uma pessoa que, referência, e que Deus pega e fala, você é uma referência, hein, rapaz, eu vou usar você. Tem alguém? Não tem. Se você for olhar a Bíblia, um livro que nós estudamos hoje, que já foi escrito há milhares de anos atrás, que vai durar por milhares, vai durar a eternidade. Ela foi motivada pelo Espírito Santo, que pegou homens que eram menores, e Deus, através de homens que eram menores, transformou em grandes homens e mulheres na presença. Só que ela diz que ela é o de ontem, ela é o do hoje, e ela é o do amanhã. Então quer dizer que se ela pegou um pequenininho ontem e fez dele uma referência, e ela é o do ontem, é o do hoje, quer dizer que eu posso. Quer dizer que você, quer dizer que nós, porque o Deus do ontem é o Deus. Senhor, joga fogo nesse lugar aqui, Senhor, porque eu já não estou me aguentando aqui. Senhor, a palavra está falando assim, ô abençoado de Jesus, olha, presta atenção, o que a palavra está dizendo aí, a palavra do Senhor é recheada de histórias que transformam a sua vida, ela é recheada de histórias que podem mudar a sua vida, e essas histórias foram escritas, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, que pegou homens que eram menores, e transformou desses homens em grandes. Então quer dizer que hoje eu posso, Senhor. É só viver uma vida de princípios, e a luz do Senhor brilhará sobre você. Josué, né? Determinando tu algum negócio, seja firme, e a luz do Senhor. Senhor, mas eu sou pequenininho, eu não consigo. Determinando tu algum negócio, seja, e a luz do Senhor. Irmãos, não fala assim, se você for uma mulher, um homem, ele fala, determinando tu algum negócio, seja, por que firme? Porque a tribulação vai vir. Seu adversário, quando ele vê que você está determinado, você está focado em fazer algo diferente, a função dele é fazer o quê? Vou parar, vou levantar, vou jogar pessoas contra, vou fazer de tudo para parar. Por isso que a palavra diz, determinou você alguma coisa? Sim, Senhor, então seja forte. Por quê? Porque a tribulação ela vai vir, é certeza, não é uma dúvida, é certeza que o seu adversário, ele se levanta contra você para fazer você, mas aí ele vem com uma vírgula, seja firme, e a luz do Senhor. Então se eu estou orando, eu determinei, Senhor, eu quero o meu filho longe das drogas. Determinou alguma coisa, seja firme. Porque quando você determinar, o inimigo vai usar ele mais ainda para consumir droga. Mas a palavra diz, seja, e a luz do Senhor. Aí já não é mais você. Não é, aí você vai, não é. É a luz do Senhor. O que vai acontecer? Ela vai brilhar. E se ela brilhar, o que vai acontecer? A vitória não é do outro, a vitória ela é. A minha casa está em tribulação, determina a vitória sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, determina, e você determinando, seja forte, porque Senhor, o inimigo vai tramar, e acontecendo o que se eu determinar? A minha luz vai brilhar, e se a minha luz brilhar,
a vitória ela já é. Daniel, menor. Davi, menor. Paulo, menor. Moisés, menor. Abraão, menor. E quem se transformou esses homens? Quando você estuda a Bíblia, aí você estuda ouvindo falar de quem? Moisés, Abraão, Daniel, Paulo, Davi. São os homens que eram considerados menores e se que transformaram em grandes homens na presença. Então, se você está com essa minhoca na sua cabeça de, como é que eu posso dizer, de coitadinho, mas eu não sou ninguém, mas não sei ninguém, você era ninguém. A partir do momento que você se tornou nova criatura, você agora, a Bíblia te chama, não sou eu, a Bíblia te chama de mais que vem. Ai, meu Deus do céu. Esse é um segredo que está na Bíblia. E Davi, ele era o menor. Só que tem um outro segredo que eu disse, irmãos, nós estamos lendo do capítulo, versículo 12. Mas é o 15 que está o segredo. Porque o 15 está escrito assim, ó. Versículo 15. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas do seu. Então, peraí. Glória. Deus. Ô Senhor dos exércitos. Davi era um ninguém. A Bíblia aqui está falando que ele era o menor. Só que diz a palavra do Senhor que Saul, ele era o primeiro rei levantado pelo próprio, um homem abençoado. Começa a sua trajetória sendo abençoado. Só que chega num momento que ele se torna de abençoado para atribulado. Um espírito maldito invade a mente de Saul. E Saul fica perturbado. E ninguém consegue resolver. Até então que ele pede para alguém tocar alguma coisa para ele. Porque ele acreditava que um louvor, um instrumento, um som iria acalmar o espírito dele. Só que não tinha ninguém. Quem nós vamos chamar? Não tem ninguém que toca algo, que é músico, que é levita. Não tem. Mas existe um pequenininho. Ouvi dizer que tem um menorzinho lá um pouquinho distante, que dizem que ele canta e toca. Mas não é o cantar e tocar de saber técnica, né? De tocar muito, não era isso. Ele cantava e tocava com sentimento, com adoração. Ele atraía a presença. Saul então diz: traz ele para mim. Chama ele, traz ele aqui que eu quero, é isso que eu preciso. E a Bíblia diz então que quando colocam Davi frente a Saul, ele diz: toca, quero ouvir. Meu espírito está atribulado e eu preciso ouvir um som. E a Bíblia diz então que quando Davi começa a tocar a sua harpa, Saul ele vai aquietando. O espírito de Saul se acalma. Saul ele entra em plenitude. Então o som que Davi cantava, o som que Davi pronunciava, as notas musicais, ele acalmava o espírito de Saul. Então toda vez que Saul ele estava atribulado, o que ele fazia? Chama. Por isso que a Bíblia diz: e Davi ele ia e voltava. Ele ia até Saul, tocava a sua harpa. Não conta ali quanto tempo ele ficava tocando, se era um dia, se era uma hora, se era uma semana, mas ele ficava tocando para Saul, para aquietar o espírito. E quando o espírito de Saul então se aquietava, o que ele fazia? Voltava para casa para apacentar as ovelhas do seu. A casa de Davi não era, acredito eu, tão boa, porque diz a Bíblia que ele era rejeitado pelos seus outros irmãos, porque ele era o menor, ele era o mais novo, ele não tinha corpo de guerra, ele não era um homem forte, ele era um menino raquítico, ele não era ninguém. Ele não sabia lutar, ele não sabia levantar uma espada, ele não sabia atirar flechas, ele não tinha o perfil de um menino que ia se tornar um grande guerreiro. Então por conta disso ele era rejeitado pela sua própria família. Então, para que ele não fosse tão humilhado, seu pai tirava ele e dizia: vai para o campo e cuida das ovelhas, fica apacentando as nossas ovelhas, e deixa a casa, deixa as outras coisas que os seus irmãos eles vão cuidar, e você fica. Naquela época cuidar de uma ovelha era uma humilhação, porque ninguém queria cuidar, porque só cuidavam de ovelhas quem teoricamente não iria chegar a lugar, eram os menores.
era só os pequenininhos que cuidavam de ovelha. Então quer dizer que eles pegavam Davi, levavam Davi até o palácio do rei, ele via as coisas maravilhosas do rei, ele sentava na frente do rei, ele tocava a sua harpa e de repente ele tinha que voltar para a sua vida. É como se fosse você trabalha 12 meses para ter direito a 30 dias de férias. Trabalho que você tem que acordar cedo, chega tarde, seu chefe ali te azucrinando, aquela pressão. Tem alguém aqui na situação? Ninguém. Oh, glória, Deus abençoe. Aquela pressão, né? Aquele estresse. Aí chegou as suas férias. Vou viajar. Oh, glória, vou lá para o Nordeste, vou lá para praia, vou lá para o Maranhão, Lençóis Maranhenses, tomar água de coco, tomar aquele sol, andar naquela areia, ficar parecendo um quibe lá, rolar naquele lugar, que coisa abençoada, é lá que eu vou. Você fica 30 dias. Quando chega o último dia das suas férias, o que vem na sua mente? Rapaz, amanhã começa tudo. Oh Deus, mais 12 meses para eu ter direito a 30 dias, 20 dias, 10 dias. Você vem aquele sentimento de frustração. Meu Deus, tudo de novo, começar tudo de novo, aquela pressão, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ou seja, quer dizer que então quando você sai de um ambiente bom e você volta para um ambiente que não é tão bom, não é legal. Você não, a sua vontade é o quê? Oh Deus, como eu gostaria de ficar 11 meses aqui, um mês trabalhando lá. Oh, como seria bom 12 meses, 11 meses aqui, rolando nessa areia, tomando água de coco, nadando naquelas piscinas naturais. Quem é do Maranhão aqui sabe, Deus do céu, o que é aquilo? É o paraíso na terra. Oh Deus, eu voltasse só um mês para trabalhar, como seria bom, Senhor. A tua palavra diz que quando orares, já ora como se fosse agradecido. Senhor, eu já estou agradecendo. Então por 11 meses que eu vou viver assim de férias, e um mês só lá, aguentando meu chefe. Então quer dizer que não é bom. Você vem para a igreja, você sai lá na sua casa. Tem pessoas que sua casa é abençoada, mas tem pessoas que nem todos os membros da sua casa estão servindo ao Senhor. Tem pessoas que você vem para a igreja agora e eles foram para o bar. Tem pessoas que você veio para a igreja adorar o Senhor e eles foram para uma biqueira. Tem pessoas que você veio para a igreja para adorar e elas estão lá numa cama no hospital. Tem pessoas que você veio para a igreja para adorar o Senhor junto com os irmãos, mas algo não está legal na sua casa. E aí quando termina o culto, daqui a pouco vamos terminar, você vai voltar para sua casa e aqui está um ambiente legal. Nossa, eu adorei ao Senhor com os irmãos, eu abracei os irmãos, eu dei risada com os irmãos, eu ouvi uma palavra. É um momento, é um ambiente bom, mas daqui a pouco você tem que voltar. O atribulado vai estar lá, a atribulada vai estar lá, o cenário vai estar de novo lá. Então quer dizer que você vir para um lugar bom e você ter que voltar para um lugar que não é tão bom, não é bom assim. Seria melhor você continuar aqui. E é o que acontece exatamente com, a Bíblia diz, e ele ia e voltava, ele ia e voltava, ele ia e voltava, ele ia até Saul, tocava a sua harpa e ele voltava para apacentar as ovelhas que ninguém queria cuidar. E ele volta para Saul, toca a sua harpa, e ele volta para sua casa para cuidar das ovelhas. Ele vai até Saul, e ele volta até sua casa. Ele vai até Saul, ele volta. A Bíblia não conta quanto tempo ele ficou fazendo isso, mas conta que foi um bom período. E ele continua ali, firme, focado em fazer aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Interessante que você não encontra nenhum versículo na Bíblia dizendo assim, e Davi está desanimado, e Davi está murmurando, e Davi não quer mais. Ah, mas hoje está muito quente, eu não vou. Ah, mas hoje está muito frio, eu também não vou. Ah, mas hoje está chovendo demais, eu não vou. Ah, mas hoje eu estou com dor de barriga, eu não vou. Ah, mas hoje a minha orelha está doendo, eu não vou. Ah, mas hoje eu não encontra. A Bíblia diz, e Davi ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Hoje eu não consigo mais ir em todos os cultos. Às vezes eu vou já, eu tenho que ir, porque senão o pastor vai ver que eu não fui e vai reclamar. Hoje eu não consigo mais ir para a EBD, porque não dá. Hoje eu não consigo mais, não dá. Campanha, não dá. Eu não consigo, eu sou cheio de coisas que vão contra a vontade e aí eu vou para a Bíblia, por isso que a Bíblia é um livro que nos confronta. Porque a Bíblia diz que se você andar conforme os princípios de Deus, não tem como dar errado. A vitória ela já é sua. E é por isso que ela vem me confronta e falando, Fábio, você está fora.
Entra, volta, porque se você estiver fora, você vai dar ruim. Então volta para a palavra, porque se você andar na palavra, vai dar certo. Então é por isso que quando eu faço as coisas murmurando, quando eu faço reclamando, aí eu vou para a palavra e a palavra diz, e Davi ele ia para um ambiente bom, e ele voltava para um ambiente não, e ele ia para um ambiente bom, e ele voltava para um ambiente não, e ele ia para um ambiente na frente de Saul, e ele fazia o melhor, e ele voltava para o ambiente do seu pai, e ele fazia o melhor, em todos os momentos, seja na frente de Saul, seja na frente, no meio das ovelhas do seu pai, ele sempre estava fazendo e quando você faz o melhor, a própria palavra fala, tudo que você fizer, faça como se fosse para, porque se você fizer como se fosse para, o próprio Deus, ele te honra. Agora, quando você faz as coisas pensando em algo em troca, murmurando, a palavra tem um versículo para você, em tudo dai, então não murmura, não reclama, porque isso tudo faz parte de um treinamento. Enquanto eu estou passando por esse momento que não é tão bom, não é legal, não é agradável, mas faz parte do seu, porque aquilo que você está passando hoje, se você puder, grava isso na sua mente, grava isso no seu coração. O processo que você está passando hoje, você talvez nem entenda, você não está conseguindo nem compreender, você está até, meu Deus, por que comigo? Você não está entendendo nada, mas no mundo espiritual, o processo que você passa hoje, ele faz parte de um treinamento, que vai te dar experiência, para você viver o Infelizmente nem todos captaram, mas tudo bem. O processo que eu passo hoje, não murmurando, não reclamando, não questionando, mas adorando, eu posso não compreender, e muito menos mas eu não preciso compreender, e eu não preciso entender, eu preciso porque se eu confio, e eu ando debaixo dos princípios, e vou seguindo o meu propósito, indo e voltando, talvez o seu vizinho não está te enxergando, talvez o outro também não, talvez a sua família muito menos, talvez até zomba de você, o amigo nem se fala, se é que você tem amigo, os colegas, que bênção, não se preocupa, porque os olhos de Deus, a palavra diz, no mais profundo que você estiver, os meus olhos vão encontrar você. Então se você fizer o seu processo, passar pelo seu processo, adorando ao Senhor e não murmurando, não se preocupe, porque a hora certa ela vai. Ninguém sabia que era Davi, todos questionavam Davi, todos aliás não questionavam, todos zombavam, seus irmãos zombavam, seus pais zombavam, todos zombavam, ele não servia exatamente, mas a Bíblia diz, ele ia e voltava. Quando Davi faz isso, ele diz, faz parte do meu treinamento, não sei se vai ser hoje ou vai ser amanhã, mas uma hora o grandão me responde, uma hora o grandão ele coloca as mãos, uma hora ele inclina seus ouvidos, uma hora ele olha, uma hora ele vai fazer, porque não tem como passar desapercebido na presença, porque a Bíblia diz, um justo não perecerá. Então quer dizer que se eu pego um profetinho aqui, ô glória, a bênção do Senhor, toca só na quarta-feira, culto dos dorminhocos, quarta-feira você vê os irmãos tudo dormindo, ô glória, você prega para os dorminhocos na quarta-feira, é pouco e os poucos que tem, dormem, que bênção. Cuidado, meu irmão, tem uma palavra na Bíblia que diz que Paulo estava pregando e tinha um homem que dormiu, caiu e quebrou o pescoço. Está na Bíblia, irmão, lê para você ver. Está lá, não estou inventando não. Paulo está pregando, a pregação de Paulo durava 3, 4, 5 horas. E diz a Bíblia que ele estava sentado na janela, né, pastor Luiz? Sentado na janela. E aí ele, dormiu. Foi, irmão. Foi, tchau, passou. Caiu da janela, diz a Bíblia que ele caiu do segundo andar, então quer dizer que era como se fosse um sobrado, deu aquela cochilada, Paulo pregando, cochilou, caiu, dormiu, tchau, próximo. Então cuidado, para quando você sentar aí e ficar, oh Deus, pede para o Espírito Santo, Senhor, já pegou uns dorminhocos aí já, né? Eita Jeová, fala mesmo, é isso mesmo, fala mesmo,
Fala porque o inimigo ele não quer confrontar você. Ele não quer se levantar contra você. Ele não precisa fazer isso. Ele só quer te distrair. Se ele te distrair, ele já te derruba. Ele não precisa pegar exército, não precisa fazer isso não, irmão. Ele só precisa Como que ele distrai? Você na presença do Senhor, a palavra falando com você e você está aqui, ó. Meu Deus. Ó. O inferno aplaude. Olha lá, ó. Está dormindo. Está distraído. Ele podia receber uma palavra que ia nos derrotar, mas ele está dormindo. Distraímos ele. Demônios, nem precisa se levantar não. Ele já se levantou contra ele. Faz isso não, irmão. Dá um tapa na cara assim. Espírito Santo, me dá uma alfinetada aqui, mas não deixa eu dormir não, Senhor. Pelo amor de Deus. Eu saí da minha casa, está passando lá, ó, Corinthians e Palmeiras agora. O pau está quebrando, Senhor. Eu podia estar assistindo, mas eu estou aqui. Porque o Senhor é muito mais importante que Corinthians e Palmeiras. O Senhor é muito mais importante do que a minha casa. Não, Senhor, o Senhor é prioridade. Então, Senhor, não permita meus olhos tentarem. Se tentarem, Senhor, arranca. Se um tentar, arranca, Senhor. Fala assim, Senhor, arranca. Ah, Senhor. Tá vendo como acorda? Oh, glória. Acorda. Então o irmão vem, só toca no culto de quarta-feira. Aí o Aguinaldo chega, líder do louvor, fala, irmão, a partir de agora você foi promovido. Você vai tocar nos cultos de domingo, porque os cultos de domingo são os cultos mais... Não sei se posso falar culto mais importante, porque a palavra ela não é a mesma. E o que importa é a palavra. Então hoje, no meio gospel, as pessoas usam assim, né? O culto de Santa Ceia, o culto de domingo, o culto A, B, C, é o mais importante. Falar onde está escrito isso? Porque a Bíblia diz que aquela palavra ela se renova todo o instante. Então o que foi pregado na quarta, perdeu, meu irmão. É diferente do que vai acontecer na quinta. Talvez o que Deus tinha para você, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, para todas as coisas tem um tempo, e talvez o tempo de Deus na sua vida era o culto de quarta, e você estava onde? Ah, hoje eu não vou não. Talvez o que Deus tem para você, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, é no tempo de hoje. Aí o irmão não veio, a cadeira está vazia. Aí Deus olha e fala, anjos, cadê o abençoado? Senhor, ele não veio, ele está assistindo o Palmeiras e Corinthians. Parece brincadeira, irmãos, mas não é. O mundo espiritual ele é tão verdadeiro quanto você imagina. O mundo espiritual ele é tão potente quanto você imagina. Olha o carnaval do último agora para você ver. Como é que foi o carnaval? Olha o mundo espiritual que foi se levantado nesse 2 semanas atrás para você ver como é que foi. É que nós brincamos, achando que, não, Deus está interessado no meu coração. Aonde está escrito isso na Bíblia? Senhor, o Senhor é bom. Quem te falou que eu sou bom? Bom é o meu Pai que me mandou para... Eu não sou bom não, eu sou Deus, eu sou justo. Bom não, bom é meu. Mas hoje o povo não quer, o povo quer ouvir palavras doces. E aí fica aí. Então o Aguinaldo vai e coloca o irmão para tocar no culto de domingo. Bênção, igreja lotada, irmão. O que ele faz? Coloca o melhor tênis dele, o melhor calço. Já coloca até um blazerzinho, ou glória, passa um gel no cabelo. Hoje eu vou arrebentar. Hoje é o meu dia. Culto de domingo, meu Deus do céu. Glória, é o culto de domingo. Eu vou pregar no culto de domingo, eu vou tocar no culto de domingo, eu vou trabalhar no culto de domingo. Deus, ele já se acha a melhor bolacha do pacote. E Deus olha e diz, é o menor, filho. É o menor. É o menor. Se você for escalado para o maior dia, como dizem na terra, o melhor culto, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que interessa é que em cada culto você seja verdadeiro, porque através da sua adoração o Espírito Santo toca outras pessoas. E aí Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma. Deus faz um filho rebelde se transformar num filho obediente. Deus faz um pai meio abestado se transformar num pai abençoado. Deus faz uma mãe doida se transformar numa mãe... É a palavra. Então ela vai usar alguém para fazer com que essa pessoa seja... Então não é o melhor culto. Cada culto é um culto. Então Davi ele não tinha esse sentimento de... ele fazia ele ia... Louvado seja o Senhor. Hoje é quarta-feira, hoje eu vou lá. Eu já começo a preparar meu culto às 6 da manhã. Hoje é o dia da vitória. Quer dizer, a vitória já chegou. Hoje eu só vou lá, só vou adorar, porque a vitória... Mas irmão, só vai ter... Hoje é o culto dos dorminhocos. Não tem problema, vai ter pelo menos 2, vai ter lá. E se tiver 2, a palavra se torna viva, porque a palavra diz, onde tiver 2 ou 3 falando de mim, ali eu vou estar. Então, Senhor, se tiver um monte de dorminhoco lá, mas Senhor, eu já sou um, então Senhor, levanta mais um, porque se tiver 2, ligou, Senhor, a tua palavra ela já se tornou verdadeira. Então eu não preciso de 100, não preciso de 200, eu não preciso de 300, eu não preciso de 1000, eu não preciso de 1 milhão, eu preciso só de mais um,
porque aí nós vamos transformar em 2 adoradores. E através de 2 adoradores, o Espírito se faz, e tudo aquilo que você ligar na terra. Tem adorador aí? Tem adorador aí? Então vamos pôr a palavra em prática então. A palavra nos dá liberdade para pôr ela em prática. Vamos pôr? Ixi, meu. Vamos pôr? Nós dois aqui? A palavra é verdadeira. E ela diz: onde tiver 2 ou 3 falando de mim verdadeiramente, confiando, me adorando, ela diz: ligou na terra, eu ligo. Então, se você puder, pega na mão do seu irmão aí do seu lado. Porque para ligar, tem que ligar. Não seja religioso não, não seja vergonhoso não, é a palavra, está escrito. Se você não gostou, nós temos que jogar a palavra fora. Então não deu, é a palavra que fala, tem que ligar. Está lá, ligou na terra, eu ligo no... Então vamos ligar. Senhor, pega na mão do seu irmão aí, mas aperta assim para ele já acordar de vez. Assim, o irmão está apertando mesmo, porque é para ligar, para ligar. Pega na mão do seu irmão e diz assim: em nome de Jesus. Ajuda aqui, Senhor, manda os anjos de batalha, Senhor, sobre esse lugar. Manda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ligo aqui na terra, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha casa e sobre a minha família. E em nome de Jesus, eu vou testemunhar o agir do Senhor na minha vida. Aplauda o Senhor. Então quer dizer que amanhã já vai dar tudo novo? Não, pessoal, claro que não. Então quer dizer que eu liguei agora, Fábio, amanhã já transforma? Amanhã é a bênção? Não, quem falou de você? Não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Na Bíblia demorou para a maioria. Um levou 85 anos, o outro levou 120, o outro levou 16, o outro levou 300. Mas Deus... então não dá não. Então eu não vou continuar não. Escolha sua. Você deixa. E Deus continua sendo... não, mas você falou que se ligasse na terra, se ligar na terra vai acontecer. Lógico que vai. É o mundo espiritual, está aqui na Bíblia, não estou inventando. Lê a Bíblia, medita na Bíblia. Ela está falando da liberdade para mim, para você, para nós ligarmos aquilo que nós ligamos na terra. Ele diz: eu ligo no céu. Mas não significa que vai acontecer daqui a 1 segundo, em 20 minutos tudo pode mudar. Não. Mas a certeza da nova criatura é no momento certo. 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 Vai Mas está tudo contrário, Fábio. No momento. Mas está tudo errado, Fábio. No momento. Mas está tudo dando errado, Fábio. Está mais que errado. No momento. E Davi ia. Fábio, mas já foi quantos cultos? Eu estou aqui há 10 anos. Fica mais 10. Fábio, mas já são culto de quarta, culto de quinta, e não sei o que lá. E... Continua. Por quê? Porque se Deus está te dando vida, é porque o propósito dele ainda não se cumpriu. Porque se já tivesse cumprido, ele falou: Fábio, vamos embora, hora de ir. Mas se ele não chamou ainda, é porque tem propósito para... Josué está desanimado. E ele faz Josué, um desanimado, se transformar em grande. Josué capítulo 13. Olha que benção, irmão. Camisa preta, que está ali mastigando a palavra. Não sei seu nome. Qual é o seu nome, irmão? É você. Como? Pelo amor de Deus, irmãos. Que benção. Se prepara. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Mas crendo. Você tem que ser nervoso, espiritualmente. Crendo. Faz assim, ó. Como se você estivesse pegando. Imagina. Faz assim, ó. Nervoso. Se prepara. Se prepara. Ó, Deus ele só faz assim, ó. Se prepara.
prepara. Se prepara. Porque hoje olham para você como menor, mas o menor será o... Então quer dizer que se não cumpriu hoje, ou se não cumprir amanhã, por isso que a Bíblia diz, em tudo dai, porque a graça dele vai te sustentar até o propósito dele Senhor, mas não aconteceu. Dai graça, por quê? Porque eu não te matei, não te chamei, não te tirei da terra. Então quer dizer que ainda vai. Josué começa desanimado e Deus transforma, explode. Capítulo 13, olha lá, irmão, depois você lê Josué capítulo 13. Lê o 1 e depois lê o 13. Ei, Josué, vejo que você está velho de idade, hein? Está acabado, hein, Josué? Está lá na Bíblia, irmão, está escrito assim, Deus falando, vejo que você já está velho e velho de idade. Josué já tinha derrotado 31 reis, irmãos, nessa época. Era um Zé menorzinho, e o menorzinho transformou, venceu 31. Aí chega Deus e fala assim, Josué, você está meio velhinho, Josué, mas se levanta porque ainda tem muita terra para você conquistar. Então não se preocupe se, nossa, mas que culto, liguei lá, peguei na mão do meu irmão, apertei que eu quase quebrei os ossos da mão dele, liguei, aí chega amanhã, o que acontece? A tribulação se torna ainda mais forte, mas que ligadura foi essa? É o processo, irmão, é o processo. É por isso que o livro de Coríntios tem um versículo lindo que diz assim, é na prova que você demonstra ser, aí vem a prova. Aí vem a tribulação, aí vem o vento, aí vem a calúnia, aí vem a mentira, aí vem a fofoca, aí vem o cansaço, aí vem o desânimo, aí vem um monte de coisa. E Deus está dizendo o quê? Processo, continua. Senhor, mas não aconteceu, eu liguei lá, não aconteceu. Não se preocupe. Por quê? Porque não foi o homem que te prometeu. O homem ele pode até te fazer promessas, mas ele é tão fraco que ele pode pegar com as promessas dele e não fazer cumprir. Mas eu sou Deus. E por ser Deus, a minha palavra, ela não pode ser lançada e voltar. Tudo que eu prometo, ela tem que, desde que você vive uma vida de princípios. E qual é o princípio? Davi ia para uma vida boa e voltava para uma vida não. Ele ia de férias e voltava das férias. Ele ia para as férias e voltava das... Aí chega um momento que seu pai fala assim, Davi, seguinte, meu Deus, aquele relógio ali está certo, aquela bênção ali, está certo? Misericórdia, hein, Alex? Ainda bem que o grandão não está aí. Sabe que ele está assistindo? Pastor, 7 horas ainda. Ô glória, 7 horas, se preocupa não, pastor, está bem esse negócio. EBD foi uma bênção. EBD hoje, nós falamos lá sobre... O que nós falamos mesmo? Olha que bênção. EBD foi uma bênção, Senhor. Nós falamos lá hoje de não transferir, Alisson, Deus abençoe você, de não transferir a culpa para os outros, Senhor, porque um dos princípios da tua palavra é não pegar o meu problema, o meu erro e transferir para os outros. E achar que o problema, Senhor, está na igreja. Achar que o problema está no pastor que não ora mais para mim. Achar que o problema está no presbítero que não visita a minha casa. Achar que está no louvor que não está desafinado. Não, Senhor, a tua palavra está dizendo lá que eu não tenho que transferir a culpa. E Senhor, olha que interessante. Eu fui estudar a tua palavra e ouvi esses homens que o Senhor abençoou, que o Senhor usou no meio da multidão. A irmã falou de multidão aqui na hora da oferta. Eu vi que quando o Senhor pegou pessoas simples, humildes, que ninguém conhecia, Senhor, esses homens, eles não se preocupavam se eles tinham o melhor microfone ou não, se eles tinham um tecladista top qual esse ou não. Eles não se preocupavam, Senhor, se estava calor ou não. Eles se preocupavam em fazer o melhor com aquilo que eles tinham, e eles não transferiam a culpa. É por isso, Senhor, nosso, o Senhor me ensinou lá hoje na EBD, que existiram 2 reis nessa terra,
E os dois foram muito abençoados, e os dois tiveram uma vida muito parecida, Senhor. Um deles é o próprio Saul, e o outro é Davi. Só que, Senhor, o Senhor me ensinou na IBD hoje, que se for eu como homem carnal, pecador, falho, limitado, analisar, Senhor, se eu fosse o juiz entre Saul e Davi, talvez eu condenava Davi. Porque Davi, Senhor, se for olhar, o pecado de Davi foi muito pior que o pecado de Saul. Porque Davi, Senhor, ele desejou a mulher de uma outra pessoa. E ele só não desejou como ele tramou, e não só tramou como ele executou a morte de uma outra pessoa para ficar com a esposa dele. Ele queria, Senhor, praticar um pecado, um adultério, mas com liberdade. A liberdade é, mata ele, que a mulher é viúva, pronto, eu sou rei, dá certo. Então, Senhor, eu aprendi na IBD hoje, que se eu for analisar como homem, as falhas de Saul perto de Davi não era nada. Davi que devia tomar as chicotadas. Davi que... Aí o Senhor me dá uma palavra hoje para pregar sobre... Senhor... Aí eu aprendi na IBD, Fábio, a diferença entre Saul e Davi é que os dois erraram. Os dois cometeram praticamente o mesmo erro. Só que a diferença de um para o outro é que Saul, ele era arrogante e orgulhoso. Ele não se arrependia. Ele me colocava sempre em segundo. Depois, Samuel, depois eu me viro com Deus. Eu vou fazer a minha vontade, depois eu me viro com Ele. Ah, Deus, que Deus, o que? Aqui vai ser do meu? Ele era arrogante. E quem levanta profeta é? E quem mata profeta é? Aprendi na IBD hoje. Então Saul foi levantado por Deus e Saul foi morto pelo próprio. E Davi? A diferença, Aguinaldo, que Davi cometeu o pecado talvez pior do que Saul. Mas olha a diferença, Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu falhei contra ti, o Senhor confiou em mim e eu pequei contra o... A Bíblia diz que ele joga a cara dele na terra. Jogar a cara na terra significava se humilhar. Ele joga a cara dele na terra e fala, Senhor, eu pequei contra... A Bíblia diz que um profeta vai até Davi e fala, Davi, o pau vai quebrar para o seu lado. Por quê? Porque Deus se aborreceu do que você tem feito. Ele não faz igual Saul. Ah, mas quem é Deus? Depois eu me viro. Ele não faz igual Saul. Porque Samuel vai confrontar Saul. E Saul fala, não, Deus, eu me viro com Deus depois. Quando o profeta vai confrontar Davi, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? A Bíblia diz que ele não chama os profetas. A Bíblia diz que ele mesmo joga a cara dele na terra e fala, Senhor, eu pequei contra ti. Ele se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus olha e diz, segundo o coração de Deus Então quer dizer que quando eu sou um pecador, mas eu me arrependo, Deus olha e diz, Satanás perdeu mais um. Ele estava até no seu time, mas ele se arrependeu, e agora ele passa para o time dos vem. Aí Satanás vem e fica assim, mas Senhor, ele não pode, ele não é santo. Ela não é santa, mas ele é pecador e pecadora então a minha luz vai brilhar sobre... Deus. Jessé então chama seu filho, que está ali, vai e volta, e ele fala, Davi, eu tenho outro negócio para você agora. Outro negócio? Vai lá agora e leva alguns pães e alguns queijos para os seus irmãos, que eles estão lá batalhando. Eles estão já há 40 dias lá batalhando, eles estão com fome, eles precisam se alimentar. Mas leva os pães e os queijos e faz o seguinte, veja como que está acontecendo as coisas lá, vê o que está acontecendo, e depois você me traz notícias de como estão os seus 3 irmãos mais velhos. Ai, que benção. Se sou eu falando, meu Deus, que vida. Eu vou e volto, toco a harpa, volto para apacentar a ovelha, toco a harpa, volto para apacentar a ovelha, toco a harpa e volto para apacentar a ovelha, e agora eu fui promovido. Promovido para quê? Para levar pão e queijo agora. Agora eu virei um iFood espiritual. Que vida, Senhor. Se sou eu, que ele não está escrito isso na Bíblia, ele não faz isso. Ele foi promovido. Agora levar pão e queijo, não fala a distância, mas acredito que não era tão perto. E além de ter que levar, ainda fala, agora você vai lá e não se importa, não estou nem com você não. Eu quero que você vá lá, leva o pão, os queijos para os irmãos e me traga a notícia dos seus. Aonde está a murmuração? Aonde está a reclamação?
Aonde? Aonde? Aonde está a reclamação? Aonde está? Foi promovido. Culto de domingo. Pega aí 10 queijos, coloca no seu embornal. Os irmãos sabem que é embornal, né? Os jovens não. Os irmãos sabem que é embornal. Pega os queijos, pega os pães. Olha a preocupação do pai com ele. Pega os queijos, pega os pães e leva para os seus. E me traga notícias dos seus. E ele? Reconhecimento? Lugares altos? Oh, Davi, uma benção. Ele era o? Não servia para? Então quer dizer que quando você está procurando o reconhecimento de alguém, você está indo para um caminho de uma cegueira espiritual muito, porque a Bíblia fala que Davi não faz isso. Muito pelo contrário, Davi ele anda debaixo dos princípios. Tá bom, pai? Cadê os queijos? Cadê os pães? Se é eu falo, que vida, hein? Paz, eu vou para a igreja todo culto. Sou o primeiro a chegar, sou o último a sair. Pastor nem olha na minha cara. Os obreiros então nem olham. Volto para casa. Cadê a vitória? Que o irmão falou lá que é a vitória. Cadê a vitória? Tem a vitória ali, ó. Mas a vitória mesmo, cadê a vitória? O desemprego ainda está aí. As contas tudo sem pagar. Família tudo destruída. Mas a vitória, ligou lá na terra, ligou na terra, ligou no céu. Que benção, hein? Começa a murmurar. O pai não reconhece o próprio. Que o pai está interessado nos 3 irmãos mais. O menino ali, Davi, eu quero só que você leve os pães e os queijos e me traga notícia. E você não encontra ele murmurando. Porque ele sabia que o reconhecimento dele não ia vir do pai dele. O reconhecimento não ia vir de Saul. Aliás, Saul mais lá na frente, não só quer o reconhecimento que Saul tem que matar ele. Não vinha. Mas ele sabia que o reconhecimento ia vir do... Então, enquanto você está buscando o reconhecimento terreno, você está atrás de coisas terrenas. E as coisas terrenas estão na mão do terreno, que é o nosso Jesus, o Senhor aqui. Jejum, Jesus, 40 dias. Olha que coisa muito louca. A Bíblia diz que Jesus ele é batizado nas águas. João Batista o batiza. Instantaneamente, quando ele é batizado, o que acontece? Diz na palavra. E o Espírito de Deus leva ele até o... Então não foi Satanás. Não foram demônios. E o Espírito de Deus leva ele até... Jesus, você está no deserto. E olha só, e o Espírito leva ele até o deserto para ser... Está na Bíblia, irmão. O Espírito de Deus pega Jesus, leva Jesus até o deserto para que ele seja tentado por Satanás. Jesus, você está aqui na terra, deserto, fome, sede. Jesus, a terra a terra eu entendo. Então quando você busca coisas terrenas, quem entende coisas terrenas é o seu. É por isso que a Bíblia diz assim: buscai primeiro as coisas e as demais coisas serão. É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na minha vida. As coisas não acontecem na nossa vida, porque nós estamos sempre buscando coisas terrenas. Eu estou atrás de coisas. Eu nunca tenho tempo para as coisas de Deus. Eu sempre tenho tempo para as coisas. Aliás, quando eu estou na presença de Deus, eu durmo no culto. Então eu não tenho nem tempo. Deus, você vai estar aí em 10º lugar. Primeiro são as coisas. É o meu trabalho, é o meu carro, é a minha empresa, é o meu dinheiro, é a minha casa, é o meu terreno, é o meu apartamento, é o meu papagaio, é o meu gato, é o meu cachorro, é o periquito, é o papagaio, é a maritaca, é não sei o quem, é a girafa, é o elefante, é tudo. Mas Deus, e Deus está não. Primeiro me busca.
e eu acrescento. Primeiro você me busca, e eu... Então Davi não buscava o reconhecimento do pai dele. Davi buscava o reconhecimento de... Como que ele fazia isso? Agindo debaixo de princípios. Que princípios? Davi, leva o pão e o queijo. Amém, pai? Estou levando o pão e o queijo. Você não vê ele se rebelar contra o pai dele. Você não vê ele se rebelar contra Saul. Ele age debaixo de um princípio, que é o princípio da... Então quer dizer que se eu obedecer, o que Deus fez com o menor, Deus pode fazer comigo. O que Deus fez com o menor, Deus pode fazer comigo. Então quer dizer que o Deus fez com o menor, Ele pode fazer com você. Então quer dizer que o que Deus fez com o menor, Ele pode fazer com nós. Se eu viver uma palavra de... Mas hoje, olha o povo de Deus hoje. O povo não quer mais obedecer. O povo não quer mais. Eu vejo cada coisa. Eu vejo cada coisa que eu falo, meu Deus, nós estamos caminhando para o tempo de Noé, Senhor. Aliás, talvez nós até passamos o tempo de Noé. Porque na época de Noé era isso que aconteceu, Senhor. O Senhor se revoltou tanto que o Senhor manda o dilúvio e acaba com todo mundo. É isso que nós estamos chegando, Senhor. Porque hoje o povo não obedece mais. Hoje o povo não quer mais. Hoje o povo não quer mais o processo. O povo não quer fazer o que Davi fez. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E vai no culto de quarta, e volta para o culto de domingo, e volta no culto de quarta, e volta para o culto de domingo, e volta para o quarto, vai para o culto de domingo, vai para a oração, e volta da oração, e vai para o jejum, e sai do jejum. O povo não quer mais. O povo só quer que venha aqui, irmão, levanta aí, ó. Deus tem uma palavra para você, vai transformar a sua vida. O povo só quer o resultado. O povo só quer o milagre, mas não quer o... Só que eles não sabem que é o processo que vai dar experiência para eles viverem as promessas. Então se eu não vivo os princípios, Deus ele não cumpre, porque eu não sei quem faz o princípio e muito menos quem faz as promessas. Porque princípio não é Deus quem faz. Deus ele revelou quais são os princípios. A obediência, o temor, a reverência, são princípios, mas não é Deus quem cumpre princípios. Os princípios quem tem que cumprir é o povo, sou eu, não é Deus. Deus não está nem aí com o princípio, Ele criou o princípio, mas não é Ele. O princípio quem tem que fazer, e as promessas? Não sou eu não tenho o poder de fazer uma promessa transformar em realidade, eu não consigo, porque as promessas quem faz é... Então eu cumpro o princípio, e Deus ele cumpre eu cumpro o princípio, e Deus ele cumpre o problema é que eu quero fazer o papel de Deus, achando que Deus vai fazer o meu, e aí você vai para Isaías, e Deus fala assim, você não cumpre o princípio, filho? Você não está cumprindo o princípio, filha? Fazer o seguinte então, Isaías está escrito isso, vou fazer uma muralhinha, tá? Uma lajezinha, 10 metros de espessura, entre eu e você, para eu não ouvir o que está acontecendo com você. Quando você se arrepender e começar a andar nos princípios, eu quebro a muralha, eu quebro a laje, e aí eu volto a ouvir sua oração, eu volto a ouvir seu clamor. E aí quando eu ouvir o seu clamor de novo, salmos, bênçãos, desce até lá e corre atrás dele. Você não pegou. Quando eu cumpro os princípios, quando eu volto para o caminho dos princípios, Deus ele se revela para mim novamente, porque Ele é o Deus de misericórdia e de graça. Vai chegar o dia do Deus da justiça, mas esse dia ainda não chegou, está próximo, mas ainda não chegou. Então Ele se transforma no Deus da misericórdia e da graça. Aí Ele se revela de novo e diz, meu filho voltou para os princípios da minha palavra. Então se Ele voltou para os princípios da minha palavra, eu tenho que fazer as minhas promessas se tornarem... Aí Ele pega o livro de Salmo 21. O que está escrito lá, Fábio? Aonde você tocar, a sua entrada, a sua saída, seu deitar, seu levantar, eles precisam ser abençoados. É como se Deus dissesse assim, anjos, descem até lá, mas corre, como se fosse corrida de... corre atrás deles. Porque enquanto você não está nos princípios, o que acontece? Você corre atrás, você nunca vai chegar. Agora, quando você anda nos princípios, são as bênçãos que correm atrás. Você entra no supermercado,
é abençoado. Você vai no trabalho, é abençoado. Você entra na sua casa, é abençoado. Você vai na rua, é abençoado. Você vai para o Maranhão, é abençoado. Você vai para o Ceará, é abençoado. Você vai para onde você for, por quê? Porque é promessa. E a promessa não é você quem cumpre, a promessa é... O problema é que nós estamos acostumados a viver com pouco. Então Deus vai, Ele vai revelando, Ele vai dando pitadas. Olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. Aí você se alegra, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E aí você para, já está bom demais. E Deus não quer isso. Deus ele vai dando pitadinhas, Ele vai revelando os pouquinhos. É como se fosse uma casa, tijolinho por tijolinho, tijolinho por tijolinho. Só que nós, povo de Deus, estamos acostumados a viver só com tijolinho. Deus fala, não é um tijolinho seu não, é uma carreta de tijolo. São vários tijolos que tem que colocar, não é só isso aí. Mas eu estou acostumado, Senhor, que bênção, já estou trabalhando, estou com saúde, está bom demais, abençoado, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, você vê. Você não precisa nem ir muito longe, vai lá no livro de Gênesis, o primeiro, olha lá para você ver o que está escrito lá em Gênesis 26, se não falha a memória. Olha o que Deus fala para você lá no livro, oh Deus, no primeiro livro, Ele diz assim, oh abençoado, eu criei tu, tá? E eu criei você. Para quê, Senhor? Para que tudo aquilo que eu criei, você vai multiplicar e prosperar Só que eu estou acostumado a viver com um pouquinho. E o que Deus quer, não. Aí eu vivo um pouquinho, eu ganho um pouquinho hoje, aí eu já saio do princípio amanhã. Ai não, aí ardeu, volto lá. Aí eu ganho mais um pouquinho, eu saio de novo. E Deus olha assim e diz, meu Deus, o próprio Deus diz, meu Deus. Próprio Deus. E aí eu jogo a culpa em Satanás, eu jogo a culpa nos demônios, eu jogo a culpa em um monte de gente. Os demônios vão falar, Deus, mas não sou eu não. Eu não tenho nada a ver com isso aí não, Senhor. Esse cartão que eu tenho que pagar, Satanás na minha vida. Não sou eu não, Senhor. Eu não tenho culpa disso aí não, Senhor. Não joga a culpa em mim não, isso aí é ela mesmo. É Ele mesmo. É Ele, Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Isso aí não, Senhor. Eu faço um monte de coisa, mas isso aí não sou eu não. Eu até tentei, mas ela foi maior do que eu. Ele foi maior do que eu. Davi então ele vai até os seus irmãos e entrega os pães e o queijo. Quando ele chega lá, eu vou ter que encerrar. Oh Deus, está sob controle, pastor, calma aí, está sob controle, está acabando. Glória de Deus. Como é grande. Ele chega lá e ele vê o povo espantado, ele vê o povo amedrontado. Está escrito na Bíblia, irmão. Nós paramos no versículo 15. Continua depois na sua casa. Lê o 16, o 17. Você vai ver que está escrito lá. E lê um pouquinho antes, se possível. Lê o 17 do 1 e vai em diante para você ver. A Bíblia fala que o povo de Israel está Algumas versões está escrito espantado, que é a minha. Outras está escrito assim, Quem era esse povo? Como que Golias chamava esse povo? Povo de Deus. O povo de Deus espantado, amedrontado, medroso. Davi chega, pacotinho de pão, pacotinho de queijo e diz, o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que os irmãos zombam dele. Você de novo, Davi? Olha como é. Olha como ele era tão rejeitado, que ele chega e quer saber o que está acontecendo, porque ele vê um gigante gritando igual um louco, 40 dias gritando, falando, só quero um homem aí, só quero um homem, manda um homem para lutar comigo, e a gente acaba com tudo isso. Ele vê aquilo e fala, o que está acontecendo? Aí o irmão dele pega e fala, Davi, larga de ser chato, volta para casa, para de perturbar a gente. Está escrito na Bíblia, ele fala assim, mas o que eu fiz dessa vez? Ou seja, quando ele fala, ele pronuncia a expressão, quer dizer que ele já estava passando por um monte. O que eu fiz dessa vez? Eu só estou perguntando. Eu andei, eu trouxe os queijos, eu trouxe os pães, só estou perguntando, porque eu estou vendo um homem lá gritando igual um doido, eu só estou perguntando, o que eu fiz de errado dessa vez? Ou seja, ele já estava passando por uma história de humilhação, já era um bom. Até que dizem para ele, está procurando alguém para lutar. E se alguém for lá lutar e lutar com ele e perder, acabou, vamos virar escravo.
E nós vamos todo mundo ser escravo. Ele vai matar tudo, os nossos animais, vai tomar nossas terras, nós vamos viver como escravo. É o que ele quer, a proposta. E nós aqui, ninguém aqui tem coragem de ir lá enfrentar ele. Porque a armadura dele é feita de bronze. A caneleira dele pesa 60 quilos. Como é que nós vamos enfrentar um homem desse? Não tem como. Olha o processo. Davi olha para aquele gigante e diz assim: mas o que vão ganhar se matar esse gigante? Se você for estudar, eu até enfatizei isso. Davi nunca murmurou, ele nunca reclamou, ele nunca fez algo em troca, pensando em ter algo em troca. Ele sempre viveu debaixo de princípios. Só que chega agora nesse momento, ele olha e fala assim: o que vão ganhar se matar o gigante? Então quer dizer, quando você fica murmurando e pedindo na hora errada, Deus ele tapa os ouvidos. Mas quando você pede na hora certa, é por isso que a Bíblia diz: peça como se eu tivesse. Ó, Davi, quem matar aquele gigante lá, vai casar com a filha do rei, a família não paga mais imposto, e provavelmente vai se tornar rei, porque vai casar com a filha do homem, vai ser rei. Quem era Davi algumas horas antes? O menor. Meu Deus, é forte demais isso. Ele se lembra do processo. Qual era o processo? Mas peraí, esse homem tem 3 metros de altura, e por isso que é todo mundo espantado. Mas ele se lembra do processo. Qual era o processo? Quando ele estava lá apacentando as ovelhas dele, a Bíblia diz que um urso se levantou contra ele. Se você for estudar a história do urso, eu gosto de ver esse programa animal, eu assisto, eu sou meio doido. Um urso, ele anda de 4 patas. Só que quando ele se sente atacado, ou quando ele quer atacar, o que ele faz? Ele se levanta. E quando ele se levanta, ele passa de 3 metros. Olha o processo, irmão. Davi, ele olha para Golias e fala: mas peraí, lá atrás eu matei um urso, e não era nem gente, era um. Então se eu matei um urso, esse aí perto de um urso. Só que para ficar um pouquinho mais gostoso, ele fala: mas peraí, teve uma época lá também que apareceu um leãozinho lá querendo comer as ovelhas, e eu matei um. Eu tive a oportunidade de viajar, fui para a África do Sul, caminhei com leões, nunca mais na minha vida. Nunca mais na minha vida. Porque você vê esses leãozinhos de televisão aí, é pura mentira, meu. Vai andar para você ver com aquele abençoado. Pelo amor de Deus, tem 4 metros de altura, o homem pegava e jogava frango assim, ele engoliu o frango inteiro. Eu me borrei inteiro. Borrei mesmo. Porque o guia falou assim, ó, ele te ensina, ó, né? Rapaz, você paga caro para andar com leão, no meio da selva assim, ele solta o leão, ele abre a jaula, vê os leões, fala: meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu olhei para os 3 poderes, que ela queria, falei: olha o que você inventou. Aí o homem vem lá, o africano, e fala assim: ó, nós vamos caminhar com o leão agora, mas cuidado, 3 coisas que você não pode fazer. Eu falei: eu não consigo fazer mais nada. O que não pode fazer? Primeiro, nunca ultrapasse o leão, você tem que estar sempre andando atrás, nunca ultrapasse ele. Segundo, nunca olhe na cara dele. Irmão, eu olho na cara dele? Porque se você olhar na cara dele, ele vai achar que você está desafiando ele, e aí você já sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que você vai se lascar. E o terceiro, pode aparecer uma girafa, nós estamos no meio da selva, lá não sabe, vai aparecer. Se aparecer, não tenha medo, que ele vai pular na girafa e vai arregaçar com tudo. Falei: para que isso, Deus? Para que essa prova toda? Só que o leão de lá era 4 metros, irmão. Chegou uma hora, tudo como o rapaz falou aconteceu. Eu estava lá caminhando, eu me empurrando todo, e lá caminhando, de repente o que acontece? Uma bênção na girafa passando na frente da estrada. Pelo amor de Deus, nunca mais na minha vida. Nunca mais. E Davi fala: eu matei um leão, e eu matei um. Quem é Golias perto de um leão e um urso? Olha o processo que te dá experiência para viver na época quando ele matou o urso, ele nem imaginava, o leão muito menos. Só que quando ele chega na frente de Golias, Deus se revela e fala: lembra do urso? E lembra do leão? Foi eu que te dei força, sabedoria e unção, e sou eu quem vai te dar força, sabedoria e unção para derrotar o seu. Então quando você está passando por um processo que você não está entendendo, por isso que a Bíblia diz: em tudo dai, porque o que você está passando hoje vai te dar experiência para você viver você nem está entendendo hoje, mas o amanhã você vai olhar e falar: Deus,
Deus de Israel. Todos queriam ir lá enfrentar o gigante, mas ninguém tinha. Quando você está com Deus, meu irmão, livro de Isaías, ou quando Deus está com você, livro de Isaías fala assim, que você não batalha. Servo de Deus não batalha, não vai para a luta, não vai para a guerra. Por que não? Está lá no livro de Isaías. Porque eu vou à tua, quebrando os ferrolhos e endireitando tudo que está, para que você possa receber as minhas, se cumprindo na vida de Davi. Todos achavam que tinha que fazer o quê? Nós vamos ter que pegar uma espada e ir lá enfrentar. Davi olha para aquele homem e fala assim, peraí, o homem é grande, eu não preciso chegar até ele, eu só preciso atingir ele, e para atingir ele eu não preciso estar lá, daqui eu. Aí é o segredo de um homem abençoado, aí é o segredo, porque você pega o seu problema e transforma o seu problema sempre maior do que o problema dos outros. Aliás, cuidado para você não pecar contra Deus, porque quando você murmura e exalta o seu problema, você está diminuindo Deus na sua. Porque você pega, essa vida, esse naquele, não sei o que lá, não sei o que lá. Você está exaltando o. E Deus está falando, exalta o meu e não o seu problema. O problema não é seu, o problema ele é, você só me adora. Senhor, em nome de Jesus, estou passando por uma luta, Senhor. Eu sei que essa luta tem um propósito que eu não consigo entender agora. Mas, Senhor, enquanto eu estou passando, me dá força, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá autoridade, me dá discernimento, me dá temor para, Senhor, eu não murmurar contra Ti. Me dá, Senhor, perseverança, me dá fé, Senhor, para eu continuar nos Teus. Eu não tenho que ficar lançando palavras contrárias. Então nós, povo cristão, sempre pegamos nosso problema e transformamos o nosso problema sempre maior do que o problema. Era o povo de Israel. Eu não vou. Você vai? Vai, Alex. Vai, Aguinaldo. Eu não vou. Olha o tamanho do homem. 60 quilos a caneleira. Imagina jogar bola como desse. Pelo amor de Deus, filho. Não vou nada. Porque eles estavam colocando o problema sempre maior do que. Olha um homem de visão. Rapaz, os outros olham um homem, é grande, não dá para vencer. Olha um homem de visão. Rapaz, ele é grande. Ele é grande, a cabeça dele também é grande. E se a cabeça dele é grande, é muito difícil Enquanto os outros assim, rapaz, ele é grande, não dá não, vão correr. E ele é grande, é mais fácil de atingir. Então quer dizer que quanto maior o meu problema, maior é a minha. Quanto maior é a minha luta. Mas é porque você fala que você está passando por luta, irmão. Eu já contei moeda, já dormi na rua. Irmão, se eu te contar a minha história, você sentar aqui, rapaz, eu tenho só 45 anos, mas é como se eu tivesse 90. Se eu te contar um pedacinho da minha história, rapaz do céu. Então, hoje, graças ao Senhor, Deus tem me honrado. Deus tem me honrado. Mas não foi sempre assim. E eu louvo ao Senhor, porque o que eu estou vivendo hoje foi porque eu perseverei no ontem. E vou perseverar hoje para viver o. Então, enquanto os outros, o povo de Israel, 1000 homens, estavam vendo problema, Davi estava vendo uma grande. Rapaz, que oportunidade, hein? Que oportunidade, hein? Eu fico imaginando Davi, ele olha e fala, rapaz, mas tem 1000 homens aqui, os 1000 homens, ninguém viu a oportunidade. Qual a oportunidade? Vai casar com a filha do rei, ou seja, vai ser um homem próspero. Quem que era Davi? Um pé rapado, não tinha nada, coitado, só tinha as ovelhinhas doentes. Prosperidade vai bater na minha? Posto. Eu vou cumprir mais um princípio, eu vou honrar os meus pais. Deus, eu vou me tornar próspero, eu vou honrar os meus pais, que não vão pagar mais imposto, e vou me tornar, e o menor se transforma em, dá vontade de chorar, irmão, porque é tão forte, todo mundo medroso, você chega na igreja, todo mundo reclamando, todo mundo murmurando, é o Lula, é a picanha, não, irmão, é Deus, Deus te fortalecendo no processo para você ganhar experiência no futuro. Então não reclama, não murmura mais. O homem é grande, rapaz, não dá para ir lá não. O homem é grande, é uma grande Olha o agir de Deus. Há minutos antes ele era um
Zé Ninguém, iFood espiritual, entregador de queijo e pão. 1 minuto antes, iFood de Israel, pão e queijo na porta de casa. Ô glória! Olha que muito louca a Bíblia. Ele era um iFood espiritual, nem existia iFood, mas estou pegando aqui, né? Entregador de pão e queijo. Já vendi queijo na rua, irmã. Cafelândia. Saiu com assadeira. Minha mãe falava, vai vender queijo. Rapaz, minha mãe fazia uns queijos caseiros, pesava 10 quilos cada queijo. Saiu com um negócio, falei, meu Deus, parecia um camelo carregando queijo. Tomara que não está assistindo. Rapaz, céu. E pão também, eu vendi pão também. Rapaz, vendi muito pão e queijo. E geladinho também. Vendia geladinho, sabe quando? Dia de finados. Vendia geladinho até umas horas de finado. O povo tudo lá no cemitério e eu, toma geladinho, irmão. Vendia pra caramba. Saí com uma caixa de isopor lotada de geladinho. Chupava metade e vendia outra metade. Calor de 40 graus, mas eu vendia. Fui vendedor desde pequeno. 1 minuto antes, ele é um iFood espiritual. 1 minuto depois. 1 minuto antes, eu fico imaginando. 1 minuto antes, rapaz, carregar esses pão e queijo para os meus irmãos, e deu trabalho, hein? Mas eu não volto, não. Essa oportunidade aqui, ela é única. Isso aqui não vai ter mais, não. Um gigante desse para me matar, não vai ter mais, não, rapaz. E vou ganhar a filha do rei, vou ganhar prosperidade, vou honrar meus pais e eu vou transformar em rei. Ah, não vou errar, mas Davi, não vou errar. Golias, você se lascou, porque agora você encontrou. E vocês sabem da história. Ele lança a pedra. E eu vou ter que encerrar. Mas se você for estudar essa palavra, você vai ver que o pequenininho se transforma em o que era um Zé Ninguém. Então você que está com esse sentimento aí de coitadinho, eu sou um Zé Ninguém, não, começa a viver os princípios de Deus, meu irmão. Se você viver os princípios de Deus, Fá, mas eu estou com 40 anos. Se lasca, irmão, dá tempo ainda, você está vivo. Enquanto é vida, buscar por vida. Começa agora, volta para os princípios, porque se você voltar para os princípios, o pequenininho se transforma, aí dá pregação para outros, porque ele se transforma num grande rei, ele se transforma num homem próspero, ele se transforma num dos homens mais abençoados, só que depois, outros problemas vêm, porque sempre vai ser assim. Deus, ele te fortalece, te dá experiência para você viver uma grande promessa. Quando aquela promessa se cumpre, ele traz um outro. Davi não tinha mais problema de dinheiro. Davi agora era rei. Mas ele tinha um outro problema, que eu não vou contar agora. Quer dizer, eu não vou continuar agora. Qual era o problema? O problema agora era que Saul queria matar. Então quer dizer que os problemas nunca vão acabar. Eles só vão mudar. Davi, ele sai de uma situação e vai para outra. Mas essa outra agora vai gerar um outro. É por isso que Jesus, ele não mente. Nessa terra terá. As promessas vão se cumprir, mas cada promessa ela tem um papel, te fortalecer cada vez mais para você chegar até a Bíblia diz que o povo falava, e Saul matou milhares, mas Davi matou 10. Saul olha para aquilo e fala, peraí, quem é esse abençoado aí? É o que matou o gigante, é genro, né? Seu genro agora, e que vai ficar no seu? Não, vai não. Mas isso fica o próximo culto. Então não se preocupa. Cada obstáculo, ele tem um propósito. Levar você aos cumprimentos das promessas de Deus na sua vida. Lembre-se, cada obstáculo, cada problema, ele tem um propósito. Fazer com que as promessas de Deus se cumpram na sua. Mas como eu faço? Só anda nos princípios. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Quando você andar debaixo de princípios, as promessas, elas são obrigatórias a se cumprir. Quando, Fábio? Eu não sei, meu irmão. Tem promessa minha que estão se cumprindo agora, depois de 20 anos. Algumas se cumpriram depois de 10. E outras ainda não se cumpriram. E eu já estou há alguns anos na batalha. Mas nunca murmurando. Toda vez que alguém pergunta, tudo vai bem, meu irmão. Estou passando por uma luta, mas tudo vai bem. Porque o Deus do impossível pega o improvável e se transforma. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome por essa palavra. Só tenho a te agradecer, Senhor. Só tenho a te agradecer.
Senhor, eu peço ao Senhor agora como humilde servo, debaixo de tudo que foi falado aqui, debaixo da tua santa palavra, eu peço ao Senhor agora, Pai, que pegue na mão de cada um dos meus irmãos, que pegue na mão de cada uma das minhas irmãs, pessoas que vieram para cá, Senhor, eu não conheço, eu não sei nem o nome da maioria deles, muito menos onde eles moram, Senhor, mas talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que está passando por uma luta financeira, talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que está passando por uma luta profissional, talvez, Senhor, tem irmãos e irmãs aqui que está passando por uma luta familiar, emocional, psicológica, talvez tem pessoas aqui, Senhor, que está passando por um momento de uma enfermidade, que não está conseguindo encontrar a cura, talvez, Senhor, tem pessoas aqui que está tudo bem, não tem problema em finanças, não está com problema na saúde, não está problema, Senhor, no profissional, mas o psicológico, Senhor, está abalado, a pessoa está desanimada, triste, eu não sei, Senhor, mas o que eu peço ao Senhor, o Senhor é o Deus da graça e misericórdia, debaixo dessa palavra que foi pregada, eu peço ao Senhor, pegue na mão de cada um deles, Pai, pegue na mão de cada um deles, Senhor, e fortaleça eles, encha, Senhor, o espírito deles com a tua presença. Senhor, sabemos que a tua palavra foi pregada agora, mas amanhã é segunda-feira, Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir ter o dia de amanhã, o inimigo ele vai se levantar, porque ele não vai deixar de ser inimigo, ele não vai deixar de ser tentador, ele vai tentar, Senhor. Ele vai tentar mostrar para nós, aquilo que foi pregado ontem é só para os santos, tá? Você não é santo. Ele vai tentar amanhã, Senhor, colocar obstáculos, ele vai, Senhor, porque ele é tentador. Ele não quer levantar batalhas, ele não quer colocar Golias na nossa vida. Ele só quer nos distrair, Senhor. Porque se ele nos distrair, ele nos tira do foco. Ele nos tira do seu princípio. E se nós sairmos do seu princípio, Senhor, o Senhor não cumpre as suas promessas. Então, Pai, em nome de Jesus eu te peço, nos ajuda, Espírito Santo. Porque sozinho eu não vou conseguir, Senhor. Sozinho eu sou limitado, eu sou falho. Eu vou murmurar, eu vou reclamar, eu não vou conseguir. Senhor, sozinho nós não vamos conseguir. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, a tua palavra tem um versículo tão lindo, que diz que agindo o Senhor, quem vai impedir? Então eu te peço, Espírito Santo, eu te peço, Senhor, eu te peço, que a sua misericórdia invada, Senhor, a casa deles, que a sua misericórdia, Senhor, invade, Senhor, o emprego deles, que a sua misericórdia invade, Senhor, os membros da família deles. Senhor, se tiver filho que está contra o pai, Senhor, coloca o arrependimento entre eles. Senhor, se tem algo que está impedindo os princípios do Senhor de se tornarem realidade, ajuda-nos, Senhor, porque sozinho nós não vamos conseguir. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor é prioridade na nossa vida. Estamos aqui, Senhor, poderíamos estar em casa agora, comendo pizza, assistindo jogo, televisão, dormindo, mas nós estamos aqui porque o Senhor é a nossa prioridade. A nossa dependência está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Senhor, a nossa vitória está nas tuas mãos. Senhor, esse homem era um menor, era um menino, Senhor, e o Senhor transformou ele. O Senhor colocou na tua palavra, está escrito, segundo o coração de Deus na terra. Era um Zé Ninguém, Senhor. Talvez hoje, Pai, tem pessoas aqui que são consideradas Zé Ninguém, mas o Senhor é mestre em pegar Zé Ninguém e transformar em grandes homens e mulheres nessa terra. Espírito Santo, eu te peço, com muito temor eu te peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Cerca a nossa casa, cerca, Senhor, com os teus anjos o nosso emprego, cerca, Senhor, com os teus anjos a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Senhor, que as plantas dos nossos pés sejam guiadas, Senhor, pela tua vontade, que aonde nós formos, Senhor, que não sejam mais nós, mas que seja o Senhor. Senhor, tira de nós a murmuração, a reclamação, assim como esse menino fez. A tua palavra diz, ele ia e ele voltava, ele ia e ele voltava. Senhor, o princípio de obediência estava dentro dele. Nos fortaleça, Senhor, nos fortaleça. Eu não quero isso, nós não queremos isso para glorificar o nosso nome, glorificar o nosso ser, o nosso fazer, o nosso conhecer. Não, Senhor, nós só queremos isso para glorificar o teu nome, para glorificar o teu santo nome sobre a nossa vida. É o que eu te peço, Espírito Santo. Se existe algo sobre nós que nos impeça de usufruir das tuas promessas, tira de nós, Senhor. Nos perdoa, nos fortaleça, nos ajude. Pega na nossa mão, Pai, e nos guia pelos teus caminhos, e nos transforma, Senhor, em verdadeiros homens e mulheres, adoradores na sua presença. Graças eu te dou, obrigado pela oportunidade, obrigado pela rica oportunidade, é o que eu te peço, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se os irmãos puderem, aplaudam o Senhor.